Você já ouviu falar em algo mais assustador que buracos negros? Eles têm o poder de devorar tudo, desde poeira até estrelas imensas. Está passando nesse momento um registro de uma estrela, com massa equivalente à do nosso conhecido Sol, sendo completamente engolida por um buraco negro. E não para por aí, eles são tão famintos que engolem até mesmo a luz. Porém, algo que nem todo mundo sabe é que existe o oposto do buraco negro e que eles conseguem ser tão assustadores quanto. São conhecidos como buracos brancos. E uma recente descoberta tem causado grande emoção na comunidade científica. Mas como esses buracos brancos são formados? Ou melhor, o que são eles? Será que eles podem afetar a sua vida de alguma forma? Continue conosco enquanto nos aprofundamos nessas perguntas para entender como o descobrimento do buraco branco pode mudar tudo. Para conseguirmos entender mais facilmente, precisamos recordar como surgem os buracos negros. Lembre-se bem do que falaremos a seguir, pois alguns aspectos também se encaixam nos casos de buracos brancos, ainda que de maneira oposta. Existem 3 tipos principais de buracos negros: primordiais, estelares e supermassivos. Os buracos negros primordiais são os menores e acredita-se que sejam tão pequenos quanto um átomo, porém com a massa de uma grande montanha. Os buracos negros estelares são mais comuns e podem ter até 20 vezes a massa do Sol, mas são relativamente pequenos. Os buracos negros supermassivos são os maiores e podem ter uma massa superior a 1 milhão de sóis combinados, mas ainda cabem dentro de uma bola com o diâmetro do tamanho do sistema solar. A ciência acredita que a maioria das grandes galáxias tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo, e que eles são criados no mesmo momento em que as respectivas galáxias. O tamanho do buraco negro depende do tamanho e da massa da galáxia. O buraco negro no centro da Via Láctea é conhecido como Sagitários A e pode engolir até 4 milhões de sóis. Com sobra, mas caberia dentro de uma circunferência com o tamanho aproximado do Sol. Devido a isso, vem a força gravitacional dos buracos negros, que é causada pela grande quantidade de matéria comprimida em um espaço muito pequeno. Mas como surgem os buracos negros? De acordo com a ciência, os buracos negros primordiais foram criados no início do universo, enquanto os buracos negros estelares são formados quando o centro de uma estrela, que possui grande massa, colapsa sobre si mesmo, causando uma supernova. E como comentamos antes, os buracos negros supermassivos são criados ao mesmo tempo que a galáxia em questão. É muito difícil se ver um buraco negro, porque até mesmo a luz não pode escapar dele, mas os cientistas podem observar os efeitos de uma gravidade enorme nas estrelas e gases ao seu redor. Quando uma estrela está orbitando um buraco negro, nota-se uma luz de alta energia produzida. A gravidade do buraco negro é tão potente que suga os gases externos da estrela, criando um disco ao seu redor que é chamado de disco de acreção. Esse gás atinge temperaturas altíssimas e solta luz de raio-x para todas as direções, enquanto é engolido pelo buraco negro. Essa luz pode ser medida pelos telescópios da NASA e é graças a eles que os cientistas podem aprender mais sobre os buracos negros. O Sol nunca se tornará um buraco negro simplesmente porque não é grande o suficiente. Ainda assim, o Sol não existirá de maneira como conhecemos para sempre. Estima-se que daqui milhares de anos ele se tornará uma estrela gigante vermelha. Depois disso, quando todo o seu combustível se esgotar, se transformará em um anel brilhante de gás chamado nebulosa planetária. Por fim, tudo o que sobrará do Sol será uma estrela anã branca. Comentar isso me fez lembrar dos buracos brancos. Como mencionado no início do vídeo, os buracos brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Enquanto os buracos negros engolem qualquer coisa que entre em seu horizonte de eventos, os buracos brancos expulsam tudo o que entra, ou melhor, tudo o que tenta entrar. Um buraco branco é uma região em que o espaço-tempo flui inescapavelmente para fora. Eles têm um horizonte de eventos que proíbe a entrada de qualquer matéria, até mesmo a luz. Acredita-se que os buracos brancos dispersem luz que irradia em níveis idênticos à força de um buraco negro. Se uma nave espacial arriscasse entrar em um buraco branco, a força dos raios gama devastaria a nave e a tripulação. Mesmo se a nave fosse suficientemente resistente para suportar essa energia, o espaço-tempo em torno do buraco branco é organizado de tal maneira que a aceleração necessária para entrar aumenta cada vez mais à medida que se aproxima. Em resumo, entrar em um buraco branco requer mais energia do que existe em todo o universo. Buracos brancos são objetos celestes que têm uma quantidade enorme de massa concentrada em um espaço muito pequeno. A teoria dos buracos brancos foi desenvolvida a partir da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, que mostra que a gravidade é uma distorção do tempo e do espaço. E usando a equação de Einstein para descobrir a massa de um campo vazio ou em uma área sem matéria, Karl Schwarzschild encontrou a métrica que descreve matematicamente um buraco negro idealizado. Essa equação que ele criou representaria um buraco negro
100% paralisado, que não possui carga ou mudança, o que chamamos de buraco negro eterno, pois ele não altera seu tamanho e sempre existiu. A equação de Schwarzschild demonstra que no buraco negro idealizado, o tempo se torna o espaço e o espaço se torna tempo. Inverter os papéis dessa forma faz com que a singularidade do buraco negro se encontre em algum tempo do futuro inevitável, ao invés de algum lugar. Se virarmos o tempo em um buraco negro real, será possível ver uma estrela morrendo. Porém, fazer isso com um buraco negro eterno resulta em um buraco branco. Em resumo, os buracos brancos são diferentes dos buracos negros, pois eles têm uma singularidade no passado ao invés no futuro. Por qual motivo alguns cientistas ainda duvidam da existência de buracos brancos? De acordo com eles, o fato dos buracos brancos serem comprovados matematicamente não quer dizer que seja possível dele ocorrer na prática. Exatamente por esse motivo, os buracos brancos são denominados como uma possibilidade impossível por alguns membros da comunidade científica. Portanto, ao mesmo tempo que eles não esperam ver um evento desse através de um telescópio, eles também não descartam a possibilidade. Diante disso, os buracos brancos são objetos celestes controversos. Alguns cientistas ainda argumentam que eles violam a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia, que é a medida do caos ou desordem no universo, deve sempre aumentar ou permanecer a mesma. A entropia pode ser pensada como um aumento no número de estados possíveis para partículas em um sistema, como os escombros de uma casa que pode ser usado para construir várias outras estruturas. Os buracos negros, por outro lado, aumentam a entropia do universo ao consumir matéria com baixa entropia, como planetas. No entanto, os buracos brancos são diferentes, pois eles diminuem a entropia geral do universo, o que violaria a segunda lei da termodinâmica. Essa mesma lógica é usada por físicos para argumentar que o tempo não pode retroceder. Ainda assim, nada disso comprova que os buracos brancos não existem. Podemos analisar o que o físico, líder do grupo de pesquisa de gravidade quântica da Universidade de Aix-Marseille, na França, Carlo Rovelli, disse: uma vez que um buraco negro não pudesse mais evaporar e encolher devido às restrições do espaço-tempo, o buraco negro experimentaria um salto quântico, ou uma pressão externa e se transformaria em um buraco branco. E se você se surpreendeu com as informações desse vídeo, aguarde o que está por vir. Eu tenho informações ainda mais importantes. Mas antes da gente continuar, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like são muito importantes para o nosso crescimento e ajudam muito esse canal a entregar o melhor conteúdo. Voltando aos buracos negros. Levando isso em conta, podemos concluir que os buracos negros se transformam em buracos brancos de maneira quase instantânea. No entanto, como somos observadores externos, seguimos enxergando um buraco negro por milhares de anos devido à dilatação da gravidade do tempo. Caso a teoria desse físico estiver correta, os buracos negros formados nos primeiros anos do universo devem estar preparados para morrer e estourar em raios cósmicos a qualquer instante. E se eu falar para você que talvez já vimos isso acontecer? Em junho de 2006, um satélite da NASA registrou uma enorme e poderosa explosão de raios gama, com propriedades particulares chamada de GRB 060614, desafiando o consenso científico sobre buracos negros. Geralmente essas rajadas de raios gamas estão associadas a uma supernova e se enquadram na categoria de rajadas curtas, menos de 2 segundos, ou longas de 2 a 30 segundos. Porém a GRB 060614 durou incríveis 102 segundos e não foi associada a nenhuma explosão estelar. A GRB 060614 surgiu em uma galáxia com um número muito pequeno de estrelas que poderia levar a rajadas longas. Questiona-se então que essa explosão de raios surgiu do nada. Porém, anos depois, a comunidade científica levantou a ideia de que o que vimos em 2006 talvez fosse um buraco branco. Qual o motivo de levantar essa hipótese? O que foi visto no GRB 060614 representa exatamente o que se esperaria ver no caso de um buraco branco, uma fonte impressionante e estável de energia e matéria que se interrompe após sua formação, normalmente de um ponto pequeno para enxergar. Essa teoria fica mais forte a cada dia que passa, pois os cientistas não conseguem encontrar outra explicação para o que foi visto em 2006. Me conte nos comentários o que você acredita. Será que tivemos a primeira descoberta dos buracos brancos no GRB 060614? Qual a sua opinião sobre isso? E antes de acabar esse vídeo, eu quero te agradecer por ter assistido até o final. E agora que estamos chegando ao final do conteúdo, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir, que você vai entender o porquê que o Facebook e o Instagram são tão prejudiciais à humanidade, segundo ao próprio Elon Musk.